Olá galera do meu canal, você que está acompanhando aí de manhã, de tarde, de noite, aqui quem vos fala é seu amigo e irmão Mauri, do vlog Momento com Deus. Então a gente vai começar a gravar vídeos novamente, você está vindo em forma de áudio, né? Porque a gente aqui vai fazer um vídeo diferente do que você é acostumado a ver e a ouvir. Eu tô com meu amigo que há muito tempo eu conheço, há mais de 8 anos, muito conhecedor da palavra, foi envolvido com instituições religiosas aqui no Brasil. Hoje já não é participante, mas é adepto ao meio religioso, conhece, tem mais de 18 anos de conhecimento, né? Ele que vai falar um pouco mais, que é o Raimundo de Oliveira Vieira, que vai estar numa série de vídeos aqui comigo no YouTube, e também já foi junto comigo o locutor da web rádio que a gente trabalhava na época. Boa tarde, boa noite, bom dia, Raimundo, né? Porque para quem vai ouvir, a gente não vai saber a hora, nem o dia, é igual a vinda de Jesus, né? A gente não sabe nem a hora, nem o dia. Tudo bem, Raimundo? Tudo bem, boa tarde, boa noite, bom dia para quem nos acompanhar, né, no fim desse áudio. Tudo bem, graças a Deus. E é um prazer, né, estar participando com você dessa palestra, né? Primeiramente eu queria agradecer a sua participação, você que é um amigo meu, que sempre tem tido surpresas, né? Quando a gente começa a conversar, já começa a vir ideias na minha cabeça, e você de prontidão está sempre pronto a participar, me ajudar. Então hoje nós estávamos conversando em alguns assuntos e a gente decidiu criar uma série, né? Uma série de temas junto com o Raimundo, para dar mais amplitude naquilo que eu quero passar para você que acompanha o meu canal, e também para dar mais, eu fico mais solto quando alguém participa, principalmente alguém que eu conheço a índole dele, que eu conheço a história dele, e nada mais nada menos que o Raimundo, que é o que sempre tem me acompanhado e sempre tem me visto e sempre tem me aconselhado fora dos bastidores. E hoje a gente vai trazer um tema, né? Um tema muito importante, muito muito mal falado hoje, mal visto, né? Na minha opinião, é muito mal visto hoje, e para muitas pessoas que não conhecem ou até conhecem e saíram desse meio, mas que não entendem a real essência dessa palavra. Então hoje nós vamos falar sobre o que, Raimundo? Bom, hoje a gente vai falar sobre igreja, né? Igreja. A igreja atual, né? Vamos dizer assim. Lembrando atual, que não é denominacional. A gente não vai falar da fulana, da ciclana, da beltrana. A gente vai falar do conceito da palavra igreja. Igreja, não das denominações. Porque denominações, se a gente vai falar, a gente tem que falar de mais de 8.000 igrejas, né? Só no Brasil. Só no Brasil, né? Acho que vai dar por aí assim, mais de 8.000, 8.000 por aí. Aumentou, acho que a estatística. Eu não lembro nem o nome de todas, na verdade. Para você que está nos acompanhando, é muito vasto. Para você que vai estar nos acompanhando, eu gostaria que você curtisse nosso canal no YouTube, compartilhasse esse vídeo, ativasse o sininho para você estar acompanhando novos vídeos, que vai ser frequente. Eu combinei com o Raimundo para pelo menos uma vez por semana a gente estar gravando vídeo junto, tá bom? Então você que nos acompanha, por favor aí, veja o vídeo até o final. Às vezes vai ficar um pouco extenso, se você não puder ver tudo, pare aonde você viu, depois você volta a ver de novo, continue vendo onde você parou, porque eu acredito, na minha visão e na visão do Raimundo, que é um tema muito importante, principalmente no meio protestante, principalmente no meio evangélico. Por quê? Porque é um meio que está muito, na minha visão, muito bagunçado em relação a esse termo igreja, né? Então assim, na Bíblia, só para você entender, a igreja nunca se referiu a um edifício. E não existe na ideia da Bíblia, simplesmente se usa a assembleia, ou seja, um local de reunião, onde as pessoas se reúnem, né, para estar falando, já diz o próprio nome, reúne, né, para estar falando de Deus, daquilo que Deus instituiu. Então nós sabemos que, só para título de informação, os primeiros que tiveram Deus
como o seu Deus foi Adão e Eva. E para você que está nos ouvindo, Adão e Eva não tinham um templo para adorar a Deus, né? Eles tiveram que trabalhar, e aí foi a criação do mundo, que foi, ao decorrer do tempo, se formando o templo de Salomão, né? Que foi, na minha visão, a primeira igreja material, né, irmão? Foi a primeira igreja construída, né? É isso aí, que nos dá a entender. Foi a primeira igreja Sim, construída. Foi o primeiro templo, né? Foi o primeiro templo, né? Levantado, né? Porque daí começou em Pentateuco, lá Moisés criando as leis, criando o que se deve fazer, né? Como que se deve matar, no livro de Números, livro de Deuteronômio, né? Levítico, que fala muito sobre isso também. Os 5 livros da Bíblia, exceto Gênesis, vai entrar lá depois do capítulo 30, vai entrar nesse assunto, mas Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números, que é onde se forma também as guerras, as pessoas que vão para as guerras, você vai ver muito sobre esse assunto que a gente está abordando, em relação e como se era feito os sacrifícios, as ofertas, porque não tinha igreja construída, era feito num local, acho que era no monte, né? Era feito um altar no monte e ali se fazia os ritos, né, Raimundo? Sim, era levantado um altar, né? E ali fazia o sacrifício. E a igreja construída, né? Segundo a história bíblica, que você pode acompanhar, se não me engano, é no livro de Reis, né? No livro de Reis, a história de Salomão, que ali ele pediu a Deus a única coisa que era sabedoria, e ali ele construiu o seu templo aí. Depois ele veio adorar outros deuses, e aí você pode acompanhar. A gente não vai trazer citações bíblicas, pega no livro tal, versículo tal, porque eu quero que seja um programa mais aberto, não um programa onde você tem que você tem que buscar por você mesmo, né? Você tem que buscar por você mesmo, porque ficar só nas nossas palavras não vai te trazer benefício nenhum. Por exemplo, vamos trazer a palavra igreja. Então a igreja, segundo o conceito, é de dentro para fora. Igreja somos eu e você, e somos considerados lá no livro de Efésios, capítulo 2, 20 e 22, vai dizer sobre a pedra viva. Vou te dar uma citação aqui para você ver o termo que nós queremos trazer aqui são como está a igreja de hoje, como era a igreja no passado e como que tem que ser a igreja de Cristo. É isso, né, Raimundo? Por aí, tem nessa linha. Sentido, nessa linha, né? Então, Raimundo, para começar, então, na sua visão e na minha visão, claro, você vai pôr a sua agora. Na minha visão, a igreja de Cristo de Jesus, ela começou depois que Jesus exerceu seu ministério de 3 anos, foi crucificado, ressuscitou e foi levado aos céus. Começou então após a ida de Jesus aos céus, que os seus discípulos, eu acredito que o cabeça de todos é o Pedro, porque vai dizer lá no João capítulo 19 que Jesus falou que sobre essa pedra seria edificada a igreja de Cristo. E depois lá em Atos dos Apóstolos, no cenáculo, né? Pedro prega para mais de 3.000 pessoas, o que hoje eu acredito que erroneamente a igreja católica tomou para si, e aí fala que a igreja é de Cristo, que as portas do inferno não prevalecerão sobre a nossa igreja. O que você tem para dizer? Se eu tô numa visão correta ou você tem alguma divergência? O que você poderia dizer para aquele que está escutando nós agora? Escutando-nos. Tá certo, né? Tá certo o teu comentário sobre isso. E só voltando um pouquinho, lembrando que a primeira pessoa a falar... Fala um pouquinho mais perto, sabe? A primeira pessoa a falar a dar o nome igreja foi Jesus, né? No Antigo Testamento não tinha. Não tinha, né? No Antigo Testamento era templo, tabernáculo, né? Tabernáculo, né? Então a primeira pessoa a falar sobre igreja foi Jesus.
né? E quando ele falou sobre a igreja, ele não está falando de templos, né? Templos feitos por mãos de homens, né? Está falando sobre pessoas, né? Sobre pessoas agregadas a ele e a Deus, né? Ou usado o Esse, termo congregada, né? sim, congregada, né? Então foi o primeiro falar em igreja, Jesus, né? E na verdade é isso como você já comentou, né? Surgiu, ou seja, foi iniciada no dia de Pentecoste, né? Os discípulos estavam reunidos no cenáculo que aconteceu aquele evento, né? Da manifestação do Espírito Santo lá no dia de Pentecoste. Pentecoste era uma festa, né? Que se realizava em todos os anos. E dali vinha gente de todas as nações do mundo, né? Se reuniam naquele grande evento ali em Jerusalém, né? Só uma ressalva, só para você entender, você que está nos acompanhando, eu acredito que pode ser um tema também para um outro assunto. O meio pentecostal, que é o qual eu sou da Assembleia de Deus Ministério Anápolis, que tem essa vertente pentecostal, ela toma isso como Atos dos Apóstolos capítulo 2. Só que muitos dos pentecostais não sabem o que significa o pentecostal, esse termo pentecostal, a festa de Pentecostes. Eles não sabiam, eles só falam que é a ação do Espírito Santo que veio sobre os apóstolos e aqueles que estavam no meio do cenáculo. Mas na verdade, o Pentecostes não tem nada a ver com a ação do Espírito Santo. Mas isso aí é um assunto para um outro programa que eu acredito que eu vou fazer Esse assunto é bem vasto, né? com o Raimundo, porque senão vai criar uma polêmica muito grande, porque o assunto aqui hoje é igreja, mas só para você entender que muitos dos meios religiosos, ou seja, as pessoas que estão no meio pentecostal, não sabem o que estão fazendo no meio pentecostal, e às vezes são contra as ações do meio pentecostal, como eu, tem algumas coisas que eu sou contra, que eu vou trazer para um outro programa, que já é no terceiro programa a gente vai trazer, porque no segundo programa a gente já tem um outro assunto que a gente vai trazer. Mas prossiga aí, Ramon. Esse assunto, ele é um assunto bem vasto, né? E é interessante, é muito interessante. Inclusive, eu já até estudei uma vez sobre isso, né? Sobre o verdadeiro objetivo, né? Você vê que a gente não tá de Do brincadeira. evento acontecido no dia de Pentecoste, né? Pra você ver que você que tá nos acompanhando, você que tá aí, pra você ver que a gente não tá de brincadeira com esse programa não, porque a gente começa a conversar fora desse atmosfera de gravar vídeo, e a gente começa a trazer coisas que a gente estudou. E por que eu chamei você, Raimundo? Porque dá assunto, né? Dá gosto da gente conversar, porque eu acredito que aquele que vai ouvir também vai falar, olha, é uma forma diferente que eles têm de conversar sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre o meio religioso, porque há uma diferença muito grande, agora trazendo no contexto da onde a gente está batendo, que é a igreja, de a gente ver Deus dentro da igreja, ver Deus fora da igreja e ver Deus na nossa vida do dia a dia. Então aí 3 pontos importantes que eu coloquei, que eu acredito que o Raimundo parte da mesma visão ou modifica alguma coisa. Você acha que é mais ou menos por aí ou não, Raimundo? Sim, com certeza, né? Por exemplo, você via a igreja, você via Deus como dentro da igreja? Quando você era participante, fazia suas funções religiosas, como que você via Deus? Olha, Ou como que a igreja colocava Deus para você? Mudando um pouco a pergunta, né? Como que a igreja isso, colocava isso, isso, isso varia muito, né? Varia muito denominação ou da da forma de trabalho? às vezes até da forma de trabalho, né? Ou até da forma de quem está lá na frente ensinando, né? Porque no âmbito geral a gente sabe que Deus é o Criador, né? O Criador é o Salvador, né? O grande libertador. O verdadeiro E arquiteto que de tudo, né? é o verdadeiro arquiteto de tudo e que ele está sempre pronto a, a nos ouvir, né? Foi isso que Jesus ensinou, né? E a nos atender.
essa é a forma original, acredito eu, né, e baseado na Bíblia, que é Deus, né? Até trazendo vai dar vídeo isso aqui, cara, vai dar mais de 10 minutos esse negócio aqui. Ó, pra trazer só pro pessoal entender, Raimundo, você que acompanhou o nosso vídeo até agora, convido você a compartilhar, a curtir a nossa página, ativar o sininho e que você continue acompanhando essa série. Eu ia colocar inteiro, mas achei melhor fazer por partes. Aqui é uma visão de uma pessoa que vai se formar em teologia e uma visão de uma pessoa que por muitos anos frequentou o meio religioso e que hoje não está ativa, como eu, e ainda estou ativa no meio religioso, faço parte de uma denominação, mas que não impede também de trazer aí pensamentos, tanto teológico como vivenciado da área cristã e religiosa e bíblica, por que não dizer. Deus abençoe, obrigado para você que chegou até aqui e em breve a parte 2 do nosso vídeo. Deus abençoe e até um próximo vídeo.